Quando você ouve falar de Sodoma e Gomorra, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Se pensa apenas em destruição e pecado, saiba que te contaram só metade da história. A verdade é que essas cidades eram muito mais do que um símbolo de decadência. Eram potências comerciais, centros de cultura e influência, com uma vida pulsante que muitos invejariam nos dias de hoje. Sim, Sodoma e Gomorra eram verdadeiros paraísos aos olhos humanos. E aqui está o choque. Talvez sua cidade atual esteja mais parecida com elas do que você imagina. Poucos sabem, mas o cotidiano dessas cidades era um reflexo do que vemos em muitas metrópoles modernas. Ruas agitadas, pessoas correndo atrás do prazer imediato, negócios sendo fechados a cada esquina e uma falsa sensação de que a vida era perfeita. O problema: por trás do brilho, havia uma podridão silenciosa que crescia sem que ninguém percebesse, até ser tarde demais. E é exatamente isso que vou te revelar agora. Como era o dia a dia real nas ruas, nas casas e nos mercados de Sodoma e Gomorra. Prepare-se para enxergar essa cidade sob um ângulo que poucos ousam mostrar. Porque depois de entender o que realmente acontecia ali, você não vai mais olhar para sua própria vida e sua própria cidade da mesma forma. Está pronto para mergulhar nos bastidores das cidades perdidas e descobrir como esse conhecimento pode impactar suas escolhas hoje. Então, continue lendo. Muitos se perguntam como Sodoma e Gomorra, duas cidades tão mencionadas, surgiram no cenário da história antiga. Imagine dois centros urbanos às margens do Mar Morto, rodeados por uma geografia árida, mas ao mesmo tempo fértil para o comércio e o cultivo. Não era difícil para um viajante perceber que essas cidades floresciam em meio ao deserto. Sodoma, por exemplo, era um ponto estratégico de passagem de mercadores. E veja só, como tantas outras cidades da antiguidade, o poder e a vida vibravam entre suas muralhas. Era um lugar onde as oportunidades chamavam e o ouro passava de mão em mão. Mas a pergunta que sempre paira no ar é: como essas cidades, que tinham tudo para prosperar, acabaram se tornando o exemplo máximo de decadência? A vida em Sodoma e Gomorra era cheia de contrastes. De um lado, havia festas, banquetes e mercados sempre lotados. De outro, um vazio silencioso tomava conta da alma daqueles que ali viviam. Não era apenas uma cidade comum. Era o palco de um estilo de vida onde o prazer imediato e o excesso tomavam conta. As pessoas andavam pelas ruas com um ar de autossuficiência, como se nada pudesse derrubar aquelas estruturas. Imagine você caminhando por avenidas movimentadas, cheias de tendas e comércios, e sentindo aquele cheiro forte de especiarias, vinho e fumaça. No entanto, por trás das cortinas coloridas das barracas, escondia-se uma vida marcada pela desordem e pela falta de princípios. Já percebeu como algumas cidades hoje refletem esse mesmo padrão? Apesar do brilho aparente, Sodoma e Gomorra afundavam em sua própria riqueza. Quanto mais a cidade prosperava, mais seus moradores se distanciavam do que era essencial para a vida: a compaixão, o respeito e a justiça. Era uma época em que se construíam mansões, enquanto mendigos jaziam à beira das ruas. O mercado fervilhava, mas o coração da cidade esfriava. O curioso é que muitas metrópoles atuais seguem esse mesmo caminho. Prosperam economicamente, mas a alma da vida urbana parece corroída pela pressa, pela competição e pela ganância. E como um sábio já dizia, nem todo o ouro reluz. Exemplo prático: olhe para algumas capitais globais. Abundância de recursos e, ao mesmo tempo, altos índices de solidão e violência. O problema não era apenas a ganância ou a luxúria, mas o modo como as pessoas se desconectaram umas das outras. Em Sodoma e Gomorra, era cada um por si e o resto que se vire. Imagine uma cidade em que ajudar o próximo virou motivo de zombaria, e a compaixão era vista como fraqueza. O coração das pessoas se endureceu. Onde antes havia vizinhos solidários, agora imperava a frieza. Esse comportamento criou um ambiente em que a vida perdeu o sentido comunitário e se tornou apenas uma corrida pelo prazer pessoal. E me diga, não te soa familiar com algumas realidades atuais? A falta de empatia transforma qualquer cidade próspera em uma Sodoma adormecida. Mas no meio desse cenário sombrio, havia alguém que caminhava em sentido contrário: Ló.
Ele era uma voz dissonante no meio do barulho da cidade. Enquanto todos estavam imersos no caos, Ló tentava manter sua vida e sua casa alicerçadas em valores que poucos ao seu redor reconheciam. Já pensou como é difícil ser um Ló no meio de uma Sodoma moderna? Ele insistia em proteger sua família e agir com justiça, mesmo quando ser justo parecia ser a escolha mais impopular. E isso nos faz pensar o quanto estamos dispostos a manter nossa integridade quando a maioria decide trilhar outro caminho. Às vezes, o simples ato de ajudar um desconhecido na rua ou de agir com honestidade já nos coloca na contramão do sistema. O final dessa história é conhecido, mas carrega lições profundas. Quando Sodoma e Gomorra chegaram ao limite da degradação, o juízo foi inevitável. A destruição veio como um redemoinho de fogo e enxofre, varrendo as cidades da face da terra. E veja, não foi apenas uma catástrofe natural, mas o reflexo de uma escolha coletiva. O impacto disso ressoa até hoje. Há um poder em entender que nenhuma cidade, por mais grandiosa que seja, está imune às consequências de suas ações. Quando o senso de justiça é ignorado por tempo demais, a própria estrutura da vida em sociedade começa a ruir. E é justamente aqui que começa a grande reflexão sobre as cidades em que vivemos atualmente. O legado de Sodoma e Gomorra vai muito além das páginas antigas. Ele se reflete nas grandes cidades modernas, nos pequenos vilarejos e até mesmo em nossas próprias escolhas diárias. Como está a vida na sua cidade? Será que, sem perceber, caminhamos entre ruas que repetem os passos daqueles que ignoraram a empatia e a espiritualidade? O mais curioso é que essas histórias antigas continuam a servir de espelho para o mundo atual, nos chamando para uma mudança urgente. E aí, será que estamos prontos para ouvir o alerta silencioso de Sodoma e Gomorra ecoando em nossas avenidas de hoje? Agora que você sabe como era o dia a dia em Sodoma e Gomorra, me diga, será que, em algum nível, sua vida ou sua cidade também está caminhando por essa estrada silenciosa e perigosa? O quanto de Sodoma e Gomorra você consegue identificar ao seu redor, nas escolhas das pessoas, na cultura, nas ruas e até nos pequenos hábitos do dia a dia? A grande questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai ignorar ou vai começar a ajustar a rota antes que seja tarde? Reflita comigo. Você está vivendo de maneira consciente ou está, sem perceber, preso na mesma rotina frenética que dominava aquelas cidades? O convite que te faço é simples, mas poderoso. Questione suas escolhas, avalie o ambiente em que está inserido e comece a construir uma vida com mais propósito e menos distrações vazias. Quer saber mais sobre como aplicar essa visão e transformar sua vida? Então me conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nesse conteúdo e como isso te fez refletir. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continua recebendo insights valiosos para enxergar além do óbvio e tomar decisões mais conscientes. Estamos juntos nessa caminhada.